Oi, pessoal, tudo bom? Vamos mais uma vez aqui no VZcast, nosso episódio semanal do podcast da Medicina Veterinária e da Zootecnia, aqui do Conselho Regional de Minas Gerais. Pessoal, como eu falei com vocês, a gente está aí nessa linha de programas, onde eu vou trazer meus amigos aqui, aquelas pessoas que são bacanas, que estão fazendo coisas relevantes, e hoje eu trouxe aqui o Dr. Gustavo. Fui calouro do Gustavo, pessoal. Vou ler aqui o currículo dele, ó. Gustavo, graduado em Medicina Veterinária, mestrado em Medicina Veterinária Preventiva na UFMG e doutorado em Ciências da Saúde na Fiocruz que você fez? Na Fiocruz e no René Rachou. René Rachou. Era o cara que dava mais apelido para a turma aqui. Depois eu não posso contar os meus, não. Senão vocês vão acabar comigo. Atualmente é pesquisador titular do Instituto Oswaldo Cruz, né, no Instituto de Pesquisa René Rachou. Orientador e coordenador da disciplina de tópicos de zoonose no programa de pós-graduação de Ciência da Saúde, onde desenvolve pesquisas em saúde pública, na verdade em saúde única. Depois a gente vai conversar um pouquinho disso. E aí, como é que você prefere te chamar? Gustavo Fontes, Gustavo Paz, o que você prefere? Uai, eu Divino. E você, Divino? Pô, claro. Então vamos ficar mais informal, né? Vamos no Fontes. Então vamos no Fontes, então, e vamos no Divino. Fontes, me conta o seguinte. A gente sempre pede para o pessoal que vem aqui contar como é que foi a trajetória ali, desde o começo na veterinária até onde você está lá na Fiocruz. Para você contar para o pessoal, para inspirar os colegas que estão entrando agora na medicina veterinária, para saber, olha, eu quero ser pesquisador, então o que eu tenho que fazer? Como é que foi? Além dos trotes que vocês davam na gente, lá, o que mais vocês faziam lá na escola? Como é que foi seu caminho lá na escola? Bom, primeiramente queria cumprimentar, né, os ouvintes e agradecer a oportunidade, a você, a Natália, pelo contato. É muito importante esse ativo de vocês, a gente divulgar o nosso trabalho. Aqui é um espaço bem legal para mostrar as coisas boas. Isso é muito gratificante para a gente que vem numa trajetória já há bastante tempo dentro da profissão, né? São 20 anos de formado. Você deve ter isso também, né? Também. 19, né? Não sei, mais de 20 só, porque a gente formou em 2002. 2002, né? Então já em 2024, 22 anos já você já tem. Pois é. Então, assim, a gente já está aí subindo ainda o morro, né? Vamos dizer. Se Deus permitir, a gente tem ainda uma jornada grande com uns 90, pela frente ainda. Mas a minha trajetória, ô Divino, foi o seguinte. Eu desde a minha formação do ensino fundamental até a pós-graduação, doutorado, foi toda uma formação em instituições públicas. Você estudou aonde aqui? Você estudou aqui de BH? Ou... BH. Você estudou aonde? Eu estudei no IMACO. Lá no Parque Municipal. Parque Municipal, que era excelente. A gente fazia educação física lá no ar livre, né? Lá na Maravilha. Educação física lá no trenzinho, né? E aí o IMACO, o segundo grau do IMACO, naquela época, né? A partir da 8ª série, ele era técnico em contabilidade. Então você tinha opção ou de cursar o técnico ou de transferir para o Marconi. Que você tinha essa parceria. No Marconi também, cara? Estudei no Marconi. Eu estudei também no Marconi, cara. Estudei no Marconi? Foi. Pois eu estudei no Marconi, o antigo ensino, o segundo grau. O segundo grau. Né? E depois eu entrei na UFMG, na veterinária, e aí eu sempre tive essa consciência de dar um retorno para a sociedade. Né? Coisa de jovem, né? Eu estudei em escola pública a vida toda, né? E depois da pós-graduação também, eu tenho que dar um retorno. Essa foi sempre o meu objetivo. Mas você sabe que é por isso que eu estou no conselho, cara, assim, claro que tem uma questão que a clínica, a gente teve alguns problemas lá e precisando dar uma regulamentada aí na medicina veterinária, tem que ajudar. E como que é voluntário, assim, é uma das formas de devolver. Foi investido muito na gente, né? Ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, né, cara? A gente tem que devolver, não tem jeito, né, cara? É uma obrigação nossa, né, cara? É uma consciência que foi um objetivo e um foco que eu coloquei na minha meta de vida, né, dar esse retorno. E desde que eu ingressei na FMG, eu busquei o caminho da academia, da ciência, desde a iniciação científica e naquela época a FMG, eu não sei como é que está hoje a grade curricular da medicina veterinária, mas naquela época permitia a gente fazer muita coisa extracurricular. Muito estágio. Você fez isso aí com o quê? Com quem lá? Eu comecei com o professor Romário. Com carrapato? Carrapato. Trabalhei muitos. Até hoje eles acham que eu trabalho com carrapato. O pessoal fala, Fontes do carrapato.
Mas aí depois eu fiz o mestrado com o professor Rômulo, já mais na parte de protozoário, que era o Neóspora canino, que estava começando. E o doutorado eu fiz já com Leishmania na Fiocruz. A Camila também fez, a Camila que foi da minha turma com Neóspora, não foi? O protozoário lá, acho que foi também. Qual Camila? Camila Bastos. A Camila Bastos ela foi aluna do professor Múcio. Múcio. Né? Eu acho que mais a área dela foi mais anaplasma ou babésia. Então eu entrei nessa trajetória, né? Desde do segundo, terceiro período eu busquei esse caminho. Me parece que hoje o currículo da veterinária na UFMG está menos flexível, sabe, para essas coisas, esses curriculares, porque eu não consigo bolsistas de iniciação científica da UFMG, que não tem tempo. Não tem tempo, acho que tem atividade o dia inteiro lá, né? Então parece que não tá mais do jeito que era. Você lembra? A gente tinha aula de manhã, aí depois não tinha mais, aí no outro dia à tarde. Então assim, eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, mas no meu caso permitiu a questão da formação extracurricular, que eu acho que as universidades federais fazem isso muito bem, né? Tem muita coisa para fazer, né? A gente ia pro ICB se quisesse, né? Podia buscar outras coisas. Eu lembro que eu fui uma vez fazer um curso de espeleologia, tem muita coisa Era flexível, lá, se você conseguisse conciliar tudo com equilíbrio, né? E foi isso que eu fiz. Consegui, nunca fui um aluno exemplar, de notas boas, né? Já passei alguns perrengues, mas aí eu formei, fiz o mestrado e fui trabalhar na prefeitura, no Centro de Controle de Zoonoses. Nível central ou você foi para a regional? Eu fui para regional norte. E aí que está uma que eu chamo de divisor de águas na nossa carreira. Porque quando a gente forma, a gente não é nem aluno e nem um profissional, né? A gente é um recém-formado. Então, a gente tem que... o que aparecer ali, a gente tem que pegar e pensar em aprender, né? E adquirir experiência. Uma coisa às vezes com uma remuneração bem pequena, mas é importante... Eu acho que toda carreira tem essa fase, né? Essa fase, e dentro da medicina veterinária você sabe que é mais difícil, né? A gente ainda tem que alcançar ainda um valor profissional. A gente precisa disso, né? De alcançar esse valor ainda, você sabe muito mais que eu. Então eu fui para esse caminho, né? Trabalhei quase 5 anos lá na Regional Norte, uma área bem assim, de comunidades carentes, né? Vilas, favelas. E entrei mais, que a gente trabalha com tudo, né? Quando entra nas zoonoses. Com leishmaniose, raiva, dengue, controle de roedores, que é muito forte, dengue, animais peçonhentos e parte de logística. Então foi onde que eu adquiri muita experiência nessa parte de saúde pública, né? E consegui depois passar no concurso na Fiocruz. Você fez o concurso que ano lá, cara? Foi em 2006. 2006? Quanto tempo bom você tá lá? Foi um concurso, na época chama para assistente de pesquisa. Você podia fazer com mestrado. Então eu fiz, passei, eu tinha um mestrado. Depois que eu terminei o doutorado, foi em 2010, que eu assumi o cargo de pesquisador. Então eu fiquei 4 anos lá trabalhando e estudando ainda. E precisou fazer um concurso interno para assumir pesquisador? Não, aí é carreira. Né? Você tem um plano de carreira que é assistente 1, 2, 3. Depois você vira pesquisador, adjunto. 1, 2, 3. Mas se você passar de assistente para pesquisador, você tem que ter o título de doutor. Né? Eu não tinha. Eu tinha só o de mestrado. E depois titular, né? 1, 2, 3. E hoje eu já estou no plano máximo da carreira. Legal. Ô Fonte, se eu te perguntar, cara, como é que é ser cientista, né, cara? Como é que é ser cientista hoje na René Rachou e no Brasil, assim? Assim, eu não considero um cientista porque... mas você é pesquisador, cientista. A gente fala pesquisador porque cientista a gente tem uns renomes aí, né, no mundo aí que a gente sabe. Mas vamos pôr pesquisador, que é o nome mais apropriado pra gente aqui, que tá... Eu tô começando ainda também, né? Igual você falou, não é fácil fazer pesquisa no Brasil.
Como é que tá hoje? Assim? né? Como é que é o cenário? Como Então, é que tá lá no René Rachou? pois é, então assim, a pesquisa no Brasil hoje, quando você quer fazer uma pesquisa para resolver problemas, né? Uma pesquisa, seja ela básica ou uma pesquisa aplicada, você tem que concorrer com quem? Concorrer com Canadá, Estados Unidos, né? Pesquisadores da Europa e as próprias empresas. As empresas hoje estão investindo muito em P&D, em Uhum. pesquisa e desenvolvimento. Vocês têm parceria público-privada lá no René Rachou? Pode fazer, Pode fazer, né? pode fazer. Inclusive, é o caminho que a gente está percorrendo, tá? Uhum. Porque quando você faz essa parceria público-privada, eu já tive experiência de fazer algumas, a gente faz o termo de cooperação com a instituição e é tudo transparente e a Uhum. coisa funciona muito mais rápida, né? É. E os resultados às vezes são negativos, às vezes são positivos, mas a coisa anda um pouco mais rápida. Mas independente disso, a gente tem que trabalhar 5 vezes mais do que os cientistas, né? Uhum. O cientista é Porque tipo filósofo, né? porque a gente tem uma estrutura muito boa na instituição, na Fiocruz, que coloca a Fiocruz como uma referência mundial, né, em Uhum. termos de saúde pública e hoje saúde única, É. né, porque recentemente agora o presidente da Fiocruz ele colocou, né, o início de um programa de saúde única institucional Como é que é esse que programa, envolve, cara? que envolve a todos os institutos. Porque a Fiocruz ela está espalhada no Brasil todo, né? Uhum. Tem alguns institutos regionais, que é o nosso caso aqui, o Instituto René Rachou, que é aqui perto, aqui vizinho, É, bem aqui no, pertinho. no Barro Preto. E tem outros institutos no estado e tem o campus, que é o campus no Rio de Janeiro, que Lá é em em Manguinhos, Biomanguinhos, né? além da fábrica, que é a Farmanguinhos, né? Que é o forte aí da instituição. Lá na Avenida Brasil, né? Em No Rio de... É, em Manguinhos. Manguinhos. Então, assim, é uma instituição que a gente tem recursos para trabalhar, né? É físico, tem técnicos, mas a gente conta muito com os estudantes, né? Com os alunos. E o aluno tem que aprender, né? O Uhum. aluno pode errar, ele tem que errar, né? Então, assim, às vezes a pesquisa ela não vai tão acelerada, porque a gente tem que ensinar também, e a gente só consegue avançar quando o aluno já está bem treinado, bem capacitado, né? Ô, Fodes, me conta aí, dessas áreas todas que a Fiocruz trabalha, qual área tem recebido mais recursos? Assim, as áreas que têm recebido mais recursos e aquelas áreas que não têm recebido tanto recurso assim. Até para, eu quero trabalhar com pesquisa, para que lado que eu Hum. vou? Melhor trabalhar aqui, porque, claro, pesquisa com recurso é muito mais fácil do que pesquisa sem recurso, né? Ô, Divina, assim, nós estamos num momento atípico, né? Nós vivemos uma pandemia Pandemia, né? e passamos aí esses anos aí. Então, praticamente 90% dos recursos foram direcionados para o controle da pandemia, né? A Uhum. gente teve essa prioridade. Mas agora as coisas estão voltando à normalidade, né? Então, por exemplo, a gente está passando agora surtos epidêmicos aí da Da dengue, né? A dengue. dengue sempre teve também muito investimento, né, para pesquisa. A gente tem colegas que trabalham muito lá A com. vacina está sendo feita lá, né? Não, a vacina ela é importada. É, a tecnologia é importante, mas É, não tá usando a estrutura igual a vacina da Covid inicial lá? não, essa vacina parece que ela é importada. Eu não sei te falar de onde que é, qual laboratório. Não Acho estou que me acho que é lembrado, não. chinesa, né? Não Pois sei se é é, depois tem que chinesa ou levantar isso. japonesa. É. Eu estou em dúvida. Mas eu sei que ainda ela não está, ela tá disponível para pequenos grupos É. prioritários, né? Uhum. E não sei como é que tá a questão de vacina com outros grupos lá que pesquisam, sabe? Uhum. Porque é uma linha de pesquisa também, as arboviroses, elas demandam muito recurso também. Mas no meu caso, na medicina veterinária, né, a leishmaniose, particularmente leishmaniose canina, ela é uma doença que a gente está aí desde a década de 50, que ela foi descoberta lá no Ceará, lá pelo Dini, e a gente vem com um desafio grande e tentando resolver, né? E até hoje a gente fala assim, pô, o que acontece que a gente não consegue
achar uma droga aí que cura o cão parasitologicamente. Pô, Né? você sabe que eu entrei na veterinária para leishmaniose, cara? Eu lembro muito bem disso, sim. Eu tava vestibular, eu fiz vestibular lá para a escola, e fiz vestibular para engenharia mecânica e para engenharia de alimentos, cara. Engenharia de alimentos, o dia que eu fui fazer a prova, todas as provas foram no Cefet. Um dia antes eu fui num churrasco de adolescente, bicho. Aí churrasco de adolescente é Sub-Zero, né? Na época não era Sub-Zero, era, sei lá, era cerveja dessas que tinha sedimento embaixo. Maionese de adolescente, churrasco de adolescente. Aí na prova de engenharia de alimentos, o que eu fiz? Eu tive uma gastroenterite hemorrágica praticamente, passei a prova suando e no banheiro. Aí, engenharia, eu passei na engenharia mecânica, que eu curtia, e da veterinária. E aí me fez veterinária, que eu tinha um cão lá em Lagoa Santa que estava com leishmaniose, pegou leishmaniose. Aí eu falava, vamos ter que matar o cachorro. Eu disse, não, vou entrar na veterinária para descobrir a cura da leishmaniose, cara. E aí, é claro que eu não descobri, né? Porque eu tô aqui até hoje, era para estar rico, né? Ter patenteado, não sei o quê. Mas entrei na veterinária por causa da leishmaniose, assim. Eu também apaixonei, né? Apaixonei, assim, entre aspas, pela doença. É até falar isso, mas assim, apaixonei para tentar resolver o problema. Porque a gente no serviço público, lá na zoonose, na prefeitura, a gente apaga fogo. Sim. Né? Então eu tinha aquela ansiedade. Eu falei assim, gente do céu, a gente tem que resolver isso. Né? Para onde que eu vou para resolver isso? E o que vocês estão pesquisando lá de leishmania? E aí foi essa poder da mente que me colocou hoje na Fiocruz. Né? Eu trabalhei muito, Divino, com a parte de epidemiologia. Sabe? Então, assim, nós trabalhamos muito parte de campo, vendo espécies novas que circulavam aqui nos cães, que a gente não sabia, sabe, em Belo Horizonte. Espécies de leishmania? De leishmania, Caramba. Leishmania amazonense, né, que foi a primeira descoberta nossa aqui, nosso trabalho, aqui em Belo Horizonte. Isolamos leishmania brasiliense de roedores, várias pesquisas com roedores mostrando que realmente os roedores são reservatórios da leishmania brasiliense. E eles são importantes epidemiologicamente? São importantes. E fazendo distribuições dos cães, correlacionando com os casos humanos, orientando os municípios para direcionar as ações para onde que a endemia canina está localizada. Trabalhamos muito com isso. Depois, a gente resolveu muitas questões epidemiológicas. Eu sempre fui assim, eu sempre quis resolver problema, sabe? E aí a gente partiu para o diagnóstico. A gente tinha uma demanda ainda de diagnóstico, tanto sorológico quanto molecular, e aí a gente investiu muito também, em muitos trabalhos. Então hoje a gente tem ferramentas testadas, né, em nível molecular e em nível sorológico. Então, nível sorológico, hoje, o que é aceito pelo Ministério da Saúde? O ELISA e o DPP, né? Isso. O RIF já não é mais aceito, né? O RIF não é mais aceito. Não é mais aceito como contexto oficial, né? Não é que é mais aceito, é que não está sendo mais utilizado pelo programa. Isso foi a questão do uso do DPP e do ELISA, a gente achou, né, que ia melhorar o contexto de exames, por ser um teste rápido, né, o DPP, mas aconteceu o contrário, parou de se fazer aqueles exames em massa, né? Aqueles inquéritos em massa, que ajudava muito, né, a direcionar as ações e dar as condutas certas para cada caso. Ou seja, aquele caso que queira tratamento, tratar, aquele caso que queira eutanásia, eutanasiar, porque a gente sabe que muitos cães em comunidades carentes estão morrendo. É a situação que... Estão morrendo. Você vai evoluir também. Então, assim, o Ministério da Saúde ele avançou um pouco no uso das coleiras, mas deixou de fazer investir mais na questão da testagem em massa. Então, os testes, você falou dos testes que vocês desenvolveram lá. Então, você tem o DPP e o ELISA, e dos testes moleculares, o que vocês estão fazendo? Os testes moleculares, nós testamos vários alvos, né, moleculares para saber sensibilidade e especificidade. E aí a gente padronizou isso muito bem, né? Testamos também todos os testes disponíveis comercialmente para sorológico, inclusive colocando os do Ministério, né? Vários testes rápidos para a gente ver quais são os melhores, tal. E esse dado tem disponível? Tem disponível, estão todos publicados. Que legal. É só fazer uma pesquisa lá e aí conseguir puxar os artigos, né? Sabe por quê, cara? Eu tenho uma preocupação muito grande
na hora de orientar os colegas, depois de uma lei que saiu no final do ano passado, se não me engano, a 14.288, que é a lei que permitia acesso aos centros de zoonose, pessoal da proteção animal e tudo. E muitos colegas, principalmente de clínicas particulares, fazem a eutanásia baseada no ELISA e no RIF, e não fazem o DPP. Então, o medo de sentir, ter um questionamento judicial e tudo, você não fez o teste recomendado pelo Ministério. Hoje a gente, assim, o que a gente recomenda em termos de ciência, né, que nós fizemos, é quando o cão, por exemplo, ele tem algum sinal da doença e ele é soro positivo, beleza. Agora, o cão sem sinal nenhum, soro positivo, a gente tem que partir para o teste molecular, para saber se ele está realmente com o parasito. E qual teste? O RT-PCR, PCR convencional? Aí tem vários, né? Tem vários e, infelizmente, o SUS ainda não disponibiliza, né? E cada laboratório faz um protocolo, tá? Mas qual que você acha que seria o mais legal, assim? O que a gente faz lá no laboratório hoje é o que é recomendado pela OMS, né? A gente substituiu o teste, é muito específico, é o teste isoenzimático, que é para você caracterizar a mesma espécie de leishmania. E a gente substituiu chama RFLP, PCR, que você vê a espécie que está infectando aquele cão, e bem específico. Você entendeu? Agora, a gente não chegou nesse nível na saúde pública e única, né? A gente só conta ainda com os testes sorológicos. Isso realmente ainda é um gargalo, né? É um gargalo grande, forte. Porque qual que é a pergunta? O cão sem sinal clínico, saudável, com a patologia clínica, beleza. Né? Você fez hemograma, não tem sinal clínico nenhum, não tem bioquímica renal, a parte hepática, o cão não tem nada. E soro positivo. Né? E local de coleta para o PCR? O que você recomenda? O melhor local de coleta? Isso também é uma dúvida muito colega, a pessoa pergunta pra gente. Onde que eu coleto PCR? Sangue total, medula? Nós fizemos um teste, um trabalho mostrando que quanto mais amostra você coletar, mais sensível o teste fica. Mas de sítios diferentes? Assim? Então, assim, o ideal seria fazer a punção de medula, né? Punção de linfonodo hipoplíteo e um punch de pele e o suave conjuntival. A gente tem visto que o suave conjuntival, mesmo em cães sem sinais clínicos, às vezes ele é mais sensível que a própria sorologia. Então, assim, o ideal, 4 amostras, que se aumenta a chance de detectar o parasito, principalmente nos cães sem sinal clínico ou com estadiamento aí 1 da doença. Aquela sorologia ali 1 para 160, né? Essa pergunta é muito importante, porque geralmente coleta uma amostra só de sangue, por exemplo. A gente sabe que parasitemia para leishmania em cães sem sinais clínicos, ela é baixa. Vai dar negativo, né? Então, essa pergunta sua é muito importante. Porque os colegas perguntam muito isso, e aí, justamente, às vezes o colega vai ali, olha, vou coletar sangue... Agora, depende do protocolo que o laboratório privado utiliza, você entendeu? Porque tem que ter um protocolo de extração, né, desse DNA, que um é para linfa, o outro é para medula, o outro é para pele e o outro é para suave. São protocolos diferentes de extração, né? Protocolos diferentes. Então, tem que padronizar. Então, geralmente, o laboratório privado, ele padroniza só para uma amostra ou outra, né? Mas a gente, na pesquisa, a gente faz as 4. Mas é interessante. Até é uma coisa para a gente levar para os laboratórios, né? Deles montarem ali um painel de PCR, né? E aí, coloca as amostras e eles vão buscando, assim. Aumenta bem a sensibilidade. E o que mais que está acontecendo na leishmania que vocês têm visto? Então a gente... Cara, deixa eu só te interromper, perdão. Eu estou com outra pergunta aqui, que senão a gente vai fugir dela. No simpósio de leishmania esse ano passado, cara, esse negócio de importante identificar a espécie, né? O médico trouxe lá a informação, o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, que a família ali, aí você me corrige se é família, se é gênero, né? Da leishmania que a gente tem e a da leishmania europeia, elas respondem de forma diferente ao mifefosan e ao glucantime, assim. Então, é fundamental saber, né, que família que é, né? Você pegar, por exemplo, antigamente a gente chamava a nossa... Era Donovani, né? Falando de leishmaniose visceral. Leishmania visceral. A nossa espécie, ela era denominada Leishmania chagas.
Depois, a espécie que leishmaniose visceral também no Mediterrâneo, tá? Nos países do Mediterrâneo, é Leishmania infantum, que causa leishmaniose visceral. E aí, com o avanço das pesquisas, principalmente em nível molecular, né, chegaram à conclusão que são espécies sinonímias. Tá? Então, aquela hipótese da leishmania ter sido introduzida no Brasil da Europa, ela cresceu mais ainda. Então, hoje a gente considera a leishmania nossa aqui como leishmania infantum também. Tá? A questão do medicamento... é da tegumentar para visceral, que são diferentes, né? Tegumentar são diferentes. A gente tem aqui a leishmania infantum, então, né? Antiga Chagas. E a principal leishmania, a espécie que causa tegumentar é a leishmania brasiliense. Tá? Tem a amazonense também. Mas a principal hoje, que causa uma ferida mais clássica, é a brasiliense. E como é que tá da leishmania tegumentar? Como é que tá o problema dela hoje? A visceral a gente sabe bem, né? Mas é tegumentar. A leishmania tegumentar é interessante, sabe, o Divino? Porque ela urbanizou. Ela está em processo de urbanização em algumas cidades, mas se você pegar em grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, Governador Valadares, ela urbanizou. Então ela está presente dentro, porque antigamente a gente falava assim, ó, leishmania tegumentar é uma doença ocupacional, ou de turismo. A pessoa vai viajar, ou vai pescar, ou vai trabalhar e pega. Hoje não, a transmissão autóctone está ocorrendo dentro da casa, né, em área urbana. E aí a gente suspeita que os principais reservatórios sejam os roedores, igual no ciclo silvestre, tá? Mas o papel do cão como reservatório desse parasito, né, da leishmania brasiliense principalmente, ainda está em aberto. E leishmania amazonense também. A gente não sabe ainda se o cão tem um papel como reservatório, porque a etiopatogenia dessa doença no cão era ainda pouco desconhecida. Porque isso é uma coisa que surge. Você vai buscar a foto, quero ver foto de leishmaniose na internet, vai mostrar tegumentar, no caso humano, né? Então, assim, a gente conseguiu, né? Foi a primeira descrição de leishmania amazonense e brasiliense em Belo Horizonte, foi o trabalho que nós fizemos. A gente colocou 90%, 80% a 90% é leishmania infantum. Mais 10%, 15% a gente acha amazonense e menos um pouquinho brasiliense. Você imagina numa dimensão, né, maior disso aí. Então, por isso que é importante chegar à espécie. Né? Porque essas leishmanias, o cão pode soroconverter e dar título baixo, que é a sua pergunta. Então, o cão às vezes pode estar infectado com amazonense, com brasiliense, e dá o título baixo, não tem sinal nenhum, e às vezes a pessoa trata como leishmaniose, né? A pessoa não, o profissional. Ou fazer eutanásia. Né? Exatamente. Então, você colocou num ponto interessante aí, que é a porcentagem. Então, chegar à espécie hoje é muito importante. Principalmente onde? Em que situações? Onde o cão não tem sinal clínico nenhum. Nenhum sinal clínico, nenhuma patologia clínica. Vocês oferecem serviço externo lá no René Rachou? Se mandar para lá a amostra? Não, só pesquisa. Infelizmente, né? Porque é uma coisa para a gente conversar com os laboratórios, né? Buscar esses painéis, porque isso é muito importante. Agora tem as ferramentas, né? Que os laboratórios podem utilizar. Os dados estão publicados, eles podem padronizar e podem usar aí tranquilamente, né? Não, mas essa informação é muito importante. E lá, vocês têm pesquisado tratamento também? O que mais vocês têm pesquisado de leishmania? Pois então eu fiz essa trajetória na parte de epidemiologia, respondendo muitas coisas. Depois avançamos um pouco para diagnóstico, e uma das trabalhos que nós fizemos, que até hoje tem uma certa dúvida dos profissionais, a questão dessa reação cruzada com Babésia, Ehrlichia. E tem? Né? Nós mostramos que não tem. Não tem, né? Que bom. Já faz o corte aí, viu, Natália? Não tem reação cruzada. Apesar de que tem alguns profissionais ainda que insistem. O que acontece é co-detecção de anticorpos. Né? O animal ele tem anticorpo para Babésia, tem anticorpo para leishmania, tem anticorpo para Ehrlichia, tem anticorpo para leishmania, tem anticorpo, né? A gente chama de co-infecção ou
score de detecção de anticorpos. Porque os exames hoje são muito específicos, né? Muito sensíveis. Mesmo os mais antigos, a gente viu que não ocorre essa reação cruzada. cruzada. Porque Ehrlichia é uma rickettsia, uma bactéria. Né? Babésia está mais próximo de malária, de plasmódio, do que de leishmania. E tinha o TVT também, né? Então, assim, isso aí foi um trabalho bonito, nós fizemos, simples, que nós publicamos, que tá acessível aí para quem quiser pesquisar também, tá? Legal. Foi na Revista Brasileira de Medicina Tropical. Trabalho muito citado. A gente mostrou isso. O que acontece é com a infecção e não reação cruzada. Reação cruzada. Então, nós investimos muito no diagnóstico e, atualmente, a gente... Eu falei assim, agora? Né? Resolvemos o problema do diagnóstico. Já sabemos a epidemiologia, sabemos tudo como controlar a doença. Por que a coisa não acontece? Então, a gente sabe que tem outros fatores políticos, né? Estruturais e prioridades, outras prioridades. A política do encloramento está funcionando bem? Eu não sei onde ela está instituída. Eu sei que foi um avanço muito grande do Ministério da Saúde, né? Esse encolheramento em áreas prioritárias, mas eu não sei te falar na prática como isso está acontecendo. Sei que os trabalhos foram realizados, né? O Ministério da Saúde tem expertises que fazem os trabalhos, foram trabalhos bem feitos, com boa a coleira funciona bem, tá? Tanto em campo quanto em... Mas quando a gente vai para o campo, alguns fatores, quando a gente chama de fase 4, né? Quando o produto vai mesmo para a população em geral, a gente não sabe como é que isso vai funcionar, porque tem variáveis imensas aí, você sabe. Mas é um avanço, e foi um avanço muito grande, e uma das recomendações hoje, né, é o encolheramento dos cães. E aí eu falei assim, gente, o que nós temos que fazer é o tratamento. Né? Nós não temos uma droga ainda que cura parasiologicamente os cães. Né? Isso é o gargalo. Né? E aí, quando a gente vai para a literatura, a gente vê que os estudos clínicos realizados com os cães não são estudos bem robustos. Você tem um N pequeno de animais que são testados. A gente não tem, por exemplo, Divino, uma Anvisa. Por exemplo, se a gente tivesse uma Anvisa, eu ia chegar para a Anvisa e falar assim, eu quero fazer esse estudo clínico. A Anvisa ia avaliar meu projeto, né? Falar assim, doutor Gustavo, seu projeto tem que aumentar isso aqui, melhorar isso aqui, tal. O mapa não tem isso, né? Aí eu ia executar o projeto, e aí a Anvisa ia avaliar, então nós não temos isso, né? Então o mapa ainda não tem uma estrutura dessa de interlocução com o pesquisador, né? Para fomentar uma coisa bem estruturada para a gente avançar nisso. E aí, às vezes, os trabalhos, inclusive os trabalhos europeus, são poucos cães, são 20, 30 no máximo. Aí você pega um trabalho humano, né? 3 mil pessoas, caso controle. Né? Então, assim, isso aí é uma dificuldade muito grande. E parece que isso é muito assim da questão cultural, sabe? Trabalhar com cães hoje é mais difícil que com humanos. Porque geralmente o comitê de ética não aceita ter um grupo caso controle. Como é que você vai manter cães doentes, né, numa área e tratando eles com placebo, pra você comparar? Como é que você vai colocar cães doentes num canil, tirar do ambiente dele e não tratar com nada? Então esse tem sido o gargalo. Então o que eu fiz? O que eu pensei? A gente tem uma dificuldade muito grande de desenvolver uma nova droga. Um novo fármaco, né? A gente chama fármaco, né? Termo científico. De desenvolver um novo fármaco. É uma dificuldade muito grande, é muito dispendioso você descobrir um novo fármaco. Então, o que eu pensei? Assim, vamos ver o que está acontecendo, esses produtos que estão aí no mercado, né? Que são utilizados para primos de leishmania, se está funcionando, se são leishmanicidas. Então, hoje eu estou com um estudo de reposicionamento de drogas. Mas são estudos que a gente está fazendo a triagem em estudos pré-clínicos. E os primos da leishmania seria o quê? Fala, eu vou... Aí tem assim, aí eu vou manter esse giro para você, que eu não posso... Não, mas eu falo os parasitas. As drogas. Não, os parasitas. Próximos. É. Tem tripanosomas. Tripanosoma.
Tem Trypanosoma, tem a própria Babesia, que é intracelular, Aham. né? Tem outros micro-organismos intracelular, que a droga lá tem que ser, tem que ter algumas características que tem que agir também de forma intracelular, sabe? Que é o parasita intracelular. Então nós estamos investindo nisso. E aí a gente conseguiu, né, aprovar recentemente um projeto em rede, a FAPEMIG. A FAPEMIG tem sido uma parceira muito grande nossa. Ué, que bom, cara. E ela tem realmente efetivado o pagamento e tudo, que a última notícia que eu tive, que eles aprovavam, mas não, agora eles estão bem compromisso Nossa, agora, tá tudo certinho, né? Passou um período difícil. Mas foi um foi. período geral, né? Uhum. Não foi só a FAPEMIG em si. Nós passamos por uma crise aí, depois veio a pandemia e tal. E as coisas agora estão regularizando. Então a gente está investindo nisso. Tentar descobrir alguma droga que tenha potencial um estudo maior clínico. Porque a gente tem que ir para o estudo clínico bem embasado, né? Porque dá trabalho, tem que ter uma questão ética bem feita, né? E a gente tem que fazer uma coisa mais robusta. Para a gente realmente ver se tem. Até o pessoal da linha humana aceitar depois uma nova droga, né? Ser recomendada e tudo. Cara, e a gente tem tido muito problema com a Lopurinol, cara. Assim, eu não sei o que aconteceu, né? Tô usando demais, né? Assim, e muito cálculo, cara. Você faz muito, tô usando muito, demais. muito cálculo. Hoje o Alopurinol ele tá sendo usado aí. E a gente tem trabalhos com resistência já, né? Com Alopurinol. O parasita Alopurinol, principalmente na Europa, né? Aqui deve ter também, é só a gente começar a pesquisar, né? Então assim, a gente tá na hora de a gente juntar esforços aí, mas esse que é o desafio, é você ir para o estudo clínico mais bem embasado cientificamente, porque o pessoal vai de forma empírica e às vezes quer fazer também os estudos empíricos sem ciência, né? É tipo um charlatão, né? Sem ciência, então, tem um tá olhinho aqui, tem um negócio e vai fazer. Né? A gente tem um problema, Odivinhas, que sabe o que é? É a questão do sistema nosso de pesquisa no Brasil. É um sistema que cobra muito produtividade. Você tem que produzir muito artigo, né? Vamos publicar, vamos orientar, né? Isso aí atrapalha muito, sabe? Atrapalha muito porque as pessoas entram num sistema de competição e atrapalha a qualidade dos trabalhos. Mas eu não consigo entrar nessa. Entendeu? Por quê? Porque um trabalho que eu faço, Divino, um trabalho pré-clínico desse, demora uns 3 anos para ter um resultado. Como é que em 3 anos eu vou publicar 10 artigos? Não, eu vejo Camila, minha esposa, está lá na UFMG, assim, a pressão para publicação é enorme. Então, assim, é uma coisa que vem da CAPES, vem do CNPq, que eu acho que atrapalha muito a qualidade da pesquisa brasileira. Né? A gente tem que incentivar mais e valorizar mais a qualidade da pesquisa. Né? A qualidade da formação dos alunos. O que adianta eu ter 10 alunos se eu não consigo dar atenção para eles? Né? E a gente tem que investir em pesquisa, né, Pontes? Porque a gente acaba exportando muito pesquisador, né? Cara? Manda pesquisador para fora e a gente está tornando um país de consumir tecnologia externa, né? A gente não está gerando tecnologia aqui, né? Esses dias o meu diretor falou assim: ô Gustavo, você é novo ainda? Por que você não vai fazer um pós-doc? Eu falei, professor, o problema está aqui. Né? Nós estamos no país hoje que a gente entende mais direito manioso que qualquer um no mundo. Eu vou passear. Se você pagar, dar dinheiro para eu passear, tudo bem. Né? Mas nós temos tecnologia, a gente sabe como fazer, a gente só não faz por questão de gestão e de política. Né? Só não resolve o problema por causa disso. Agora, a questão do tratamento em si, né, ele realmente é carência de pesquisa. Carência de uma boa pesquisa. Que ainda a gente precisa. Porque na Europa, onde tem dinheiro, eles têm um ciclo diferente, né? O inverno lá diminui muito a transmissão, né? E lá pode usar a droga que funciona, né? E além de usar a droga que funciona, a leishmania é uma doença de população periférica mesmo, né? Então você não vai ter muito caso clínico na Europa como a gente vai ter. Outro ambiente. Lá no inverno, lá você mata o. Não, falando das pessoas mesmo, né? Aqui tem uma importância muito maior, lá não vai ter. Você tem que falar a população canina, né? Comparando de lá, aqui. Eu não sei, parece que o IBGE, não sei se você tem essa informação, que se o IBGE levantou esses dados
Mas parece que tem muito mais cães em casa do que crianças. O IBGE, acho que no último censo eles não incluíram, foi um pedido de alguns colegas, justamente para fazer Mas no próximo vai incluir. Para incluir no próximo, vai incluir. Vai ser uma formação relevante. Porque a gente estava conversando, né, no outro programa nosso com a Cristiana Gutierrez, que tem 700 mil cavalos Mangalag Machador aqui no estado. Cães a gente não tem esse número muito preciso, né? Tem aquele cálculo, 1 para 10, né? Um cão para 10 pessoas. E a gente não sabe quantos cães com leishmaniose a gente tem. Então você tem que fazer um planejamento ali de tudo. Quantos cães estão eutanasiados, a gente não sabe isso. Né? Um sistema realmente para isso, né? A gente sabe, assim, em algumas cidades bem estruturadas, né? Com o serviço bem estruturado, como Belo Horizonte, né? Mas esse número que eles colocam é número só de eutanásia feito pelo serviço público, né? A gente não sabe o eutanásia feito por particulares, por exemplo. Não tem ideia. Assim, você imagina isso no Brasil todo. Não tem ideia. Ô Fontes, e o que mais vocês estão pesquisando lá? Falando em saúde única, o que mais vocês estão pesquisando lá que envolve a medicina veterinária? Então, a gente tem na instituição muitos médicos veterinários, né, que eles podem trabalhar como técnicos, tá? No apoio à pesquisa, podem trabalhar como tecnologistas, que aí é um técnico que está mais ligado aí à inovação, ou pode ser pesquisador, que é o meu caso, né? Então, assim, a gente tem vários colegas que trabalham principalmente com outras zoonoses, tá? E tem muitos médicos veterinários também que migram para outras áreas, tá? Com a pesquisa básica, por exemplo. Nós falamos da professora Celina, né? Que mudou completamente, né? Isso, que aí eles vão trabalhar com, por exemplo, com áreas totalmente diferentes, mas é isso, né? É a saúde única. Né? O médico veterinário tem essa expertise de tá passando por vários caminhos na ciência, que eu falo. Né? A nossa formação é muito ampla lá na escola, né? Desde o saneamento básico, a doenças, a planejamento, né? É uma formação muito robusta para isso. Né? Hoje, por exemplo, estava conversando com um exemplo, né? Com a Ana Carolina, que ela é médica veterinária, trabalha comigo lá, e ela é responsável pelo biotério. Né? Pelo biotério de hamster e de camundongos, né? Que são feitas pesquisas basicamente para o humano. Essa é outra preocupação que a gente tem aqui também, cara, porque tem uma pressão muito grande aí da proteção animal em cima de pesquisa com animais, né? Então a gente tem conversado muito com os RTs de biotério, assim, para fazer um trabalho primoroso mesmo, para não correr risco aí de inclusive a pesquisa. Inclusive ela está disponível lá para quando vocês quiserem conhecer lá, né? E eu até chamá-la né, também. Eu não conheço. Cara. Conhecer o biotério, porque assim, tem um RT, tudo. E é tudo passado pelo SEUA, né? Tem as historias da equipe do SEUA frequentemente. O SEUA funciona efetivamente. Funciona efetivamente. Lá funciona. A gente tem a auditoria, né? Frequentemente. E a gente tem um programa de qualidade da Fiocruz, né? Que é um programa bem rígido, que segue as normas da OMS. Então isso aí é bem criterioso lá. Que legal, que legal. Nós temos o biotério tanto de produção quanto de experimentação. Ou seja, os animais são criados lá. Né? Tudo ali no Barro Preto? Ali vocês estão do lado da Polícia Técnica, não é? Isso. É muro com muro, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, Divino, isso é importante a gente falar aqui, é quando você vai trabalhar com animais. Né? Eu, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com os cães, né, a gente faz pesquisa com os cães, a gente chama todos os envolvidos, chama o pessoal gosta de falar tutor, a gente fala responsável, né? A gente chama os responsáveis, chama as ONGs, chama o Ministério Público, chama Secretaria de Saúde, zoonoses, tá? E chama a empresa também para dar um feedback. Que acaba que a empresa dá um vermífugo, dá um carrapaticida, uma coleira dos animais, melhora a ração, você entendeu? Então, assim, é muito importante a gente envolver todos os envolvidos. Envolver todos os envolvidos Não, mas colocar tudo. Mas é importante envolver todo mundo que está nesse meio, porque para a gente ter uma certeza daquilo que a gente está fazendo e fazer de forma correta e ética, né?
Isso é muito importante. Fontes, isso é fundamental, cara, porque a gente tem recebido várias denúncias aqui em relação à pesquisa, né? Então, esse rigor que vocês têm é um rigor que tem que ser assumido, não dá para fazer pesquisa. Hoje, né, a gente tem aqui um dado que muda um pouco, né, o número de faculdades de veterinária. Né? Elas giram entre 84 e 74 cursos de medicina veterinária só aqui em Minas, cara, só em Minas. Em BH são 12. E muitas são em faculdades particulares, então eles fazem ali um esboço ali de uma pesquisa. E é perigoso, porque às vezes eles querem fazer alguma coisa que não tem um rigor, que vai envolver animais, que os colegas ficam, que os animais ficam com uma situação ruim, os colegas ficam numa situação muito arriscada, e o resultado vai ser completamente comprometido, né? Você consegue publicar numa revista com quadros importantes? Não é um projeto, né, bem delineado e com ética, né? Com ética, né? Então, a aprovação do próprio Comitê de Ética e Experimentação Animal, você não consegue publicar mais sem isso, né? Não consegue. Não consegue. Não consegue nem financiamento, né, Divino? Você entendeu? Se a gente não tiver todas as licenças, né, tudo em dia ali, a gente não consegue nem financiamento. O que a gente tem conseguido aí ao longo dos anos na Fiocruz, né, trabalhar de forma ética, com financiamento, envolvendo todos e todas que estão na causa animal. Né? E financiamento? Vocês estão conseguindo financiamento externo ou basicamente CNPq, CAPES e FAPEMIG, aqui em Minas? Né? Pois é, o financiamento externo, eu já tentei me aventurar, né, porque a gente tem muitas organizações aí que defendem a causa animal e queiram investir. Externo e internacional mesmo. Assim, só que o que acontece? A burocracia é muito, muito grande, sabe? Dá muito trabalho e é muito documento e eu ainda assim, não resolvi. O que a gente tem hoje aqui disponível ainda no Brasil, é lógico que não são todos os profissionais que conseguem o financiamento, porque tem que passar por pares, né? Tá me atendendo. Você entendeu? A gente não pode também correr demais, senão a gente cai e não levanta, né? Tem que fazer a coisa com ética, com calma, com serenidade e com respeito ao animal, principalmente, né? E de forma científica. Né? Com método científico qualificado. Por isso que eu estou investindo nos estudos pré-clínicos. Para não sacrificar o animal, o cão mesmo, né, nesses estudos, que muitas vezes é empírico, e a gente ir com uma droga mais... mais questionado, né? Às vezes você vai lá, vai apresentar uma droga, o negócio fala, não, mas você não fez a fase pré-clínica, volta e faz tudo de novo. A gente tem essa deficiência, né? Porque o sistema produtivo de publicar, ele impede que a gente trabalhe dessa forma, porque o estudo pré-clínico demora. Você entendeu? É demorado. E aí você publica pouco. Afonso, a gente falou que fazer rápido, mas já estamos ali, tem 40 minutos já. Que então vamos encerrar, né? 50. Não, antes de encerrar, cara, última pergunta, assim, vale a pena ser pesquisador hoje no Brasil, como você está lá na Fiocruz, ou algum pesquisador da Embrapa? Vale a pena. Vale a pena, né? Apesar de todos os desafios, né? A gente tem, até o arrepio aqui, ó, quando eu falo. A gente tem essa questão de dar o retorno, né? Dar o retorno para a sociedade. Essa foi sempre tem sido a minha missão, né? E a gente tem uma coisa muito legal que eu acho que a gente tem que falar aqui, é o poder da mente. O poder da mente, ele é muito forte, né? A fé é de cada um, mas a mente todo mundo tem, né? Eu tenho fé e tenho poder da mente. E ele vai conduzindo a gente para a gente tentar melhorar cada vez mais esse programa nosso Saúde Única, né? Principalmente na Fiocruz, que é a minha segunda casa. Que legal. Ô, Afonso, obrigado, cara. Que bom que você veio assim. Pessoal, chegamos ao fim, né? Infelizmente, né? Eu tenho que agradecer aqui o Gustavo Fontes, né? Na época de faculdade, ele não era assim, não. Assim, Não era, não. Não, era calado, né? Queria ali só atormentar a gente, mas vocês viram o nível da pesquisa que ele está fazendo. Cara, obrigado mesmo. Que bom que você ter vindo e tudo. Obrigado a vocês, e a gente tá disponível lá, viu, Natália? Lá na Fiocruz, quem quiser conhecer o biotério, para conhecer um exemplo de biotério, né? Quem quiser também prestar o mestrado e doutorado,
A gente tem lá, a gente orienta no programa de ciência da saúde. Tá tudo no site, né? Todos 6 meses abre os editais, tá? Hoje as minhas alunas são todas médicas veterinárias, né? Tem 6 alunas hoje. Mas a gente também orienta biólogo, orienta outras profissões também. Que bacana. Bom. Pessoal, então aí, chegamos no final de mais um podcast. Nos vemos na semana que vem. Lembre de nos seguir aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Compartilhe esse conteúdo para os colegas. E na semana que vem a gente encontra de novo. Abração.